E agora tem entrevista ao vivo aqui nos estúdios. Entrevista. Jean Rezende, presidente do Simpol. Entrevistamos através do nosso repórter Alex Azevedo, foi ao vivo aqui no programa, o governador Fábio Mitidieri, que falou deste encontro com representantes do Simpol e que ele apresentou a proposta de 7% de reajuste e falou também, né, do pagamento de 5% na periculosidade. Muito obrigado. Ia falar insalubridade. Periculosidade. A categoria foi informada hoje da proposta oficial através do Simpol. E a reação foi imediata. A categoria não aceitou esta proposta. Foi isso que aconteceu. Jean, satisfação tê-lo aqui nos estúdios da Rio. Boa tarde. Boa tarde, Jailton Santana, Sandra Dantas, todos que fazem a Rio FM. Um abraço também para o Alex Carvalho, está em todos os cantos da cidade, não, Alex, não é brincadeira. O Alex Azevedo, perdão. O Carvalho também está nos 4 cantos da cidade, porque ele representa a SMTT Aracaju, porta-voz da SMTT Aracaju. Eu confundo o nome dos dois, mas o Alex Azevedo não é brincadeira não, está em todos os cantos. Os dois são irrequietos. Então, Jailton, mais uma vez muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês. A voz está um pouco embargada, a garganta, né? A gente falando muito, uma assembleia sindical lotada, mais de 400 policiais civis se fizeram presentes entre os agentes e escrivães de polícia. E a gente está aqui agradecendo o espaço para dizer que, sobretudo, agradecer a presença dos colegas, porque muito se especula, né? A imprensa está sempre fazendo um trabalho sério, buscando a informação correta, e é por isso que a gente está aqui, para esclarecer a sociedade sergipana, todos os envolvidos, mas a Assembleia Sindical é justamente o momento em que todos os agentes e escrivães de polícia têm a oportunidade de alinhar o conteúdo, ter acesso a uma informação precisa, direta, sincera e transparente do trabalho sindical. Então, por isso a gente agradece a todos que se fizeram presentes hoje. E a decisão da categoria de não acatar a proposta apresentada pelo governo? Uma assembleia é difícil, né? Porque, como foi dito, o governador até recentemente teve aqui, deu uma entrevista, de que é difícil para o governo do estado, né, um acúmulo de mais de uma década resolver em apenas um ano. A gente entende, porém, não é apenas um acúmulo de defasagem, mas um acúmulo de insatisfações, da desvalorização. Isso gera uma ansiedade na categoria, né, sobretudo pelo início de tudo, né? O governador Fábio Mitidieri, ainda em campanha, assumiu alguns compromissos com os policiais civis, né? Isso gerou uma expectativa. A gente vem caminhando no diálogo, né? O governador sempre tem sido muito claro com a categoria, muito transparente. E essa Assembleia Sindical mostrou apenas o sentimento que está acumulado, como tantas outras questões da nossa Polícia Civil. Não havia nada planejado nesse sentido do que foi desencadeado, né? A gente tem sim, tivemos essa reunião recente com o governador, uma reunião muito positiva. Já havíamos dito diretamente ao governador, como representação sindical, que a gente reconhece todo o esforço do governador, da sua equipe técnica de trabalho, né? Mas que a proposta, o cenário proposto pelo governo, não contemplaria os policiais civis, porque a gente faz parte da base e a gente conhece a nossa categoria. Então já havíamos passado essa mensagem nesse encontro direto, essa conversa olho no olho, transparente, né? O governador com uma fala muito positiva. E essa reunião, apesar do desdobramento, né, da fala do governador de que não seria possível fazer uma alteração no cenário proposto, a reunião foi positiva. Porque quando a gente tem a oportunidade de ouvir diretamente o governador, né, em outros momentos, seja no grupo de trabalho que foi criado, na mesa de negociação, há uma espécie de blindagem, Jailton. Há uma espécie de blindagem, a gente simplesmente tem dificuldade de avançar no diálogo com os representantes, porque todos têm boa vontade, tem um trabalho técnico, existe um empenho por parte de todos, mas reconhecem uma limitação, onde a decisão efetiva, né, cabe ao governador do estado de Sergipe. Então, o que ocorreu hoje? Convocamos a Assembleia Sindical, nos reunimos, uma discussão
demorada, porque a gente tem que, para ter a transparência necessária e a sinceridade efetiva com os nossos colegas, pois esse é o nosso objetivo na representação sindical, a gente precisa contextualizar. E dentro dessa contextualização, de fato, ao colocar o encaminhamento para a categoria, de qual a decisão, qual a resposta, porque quando a gente está numa construção, né, de uma negociação dentro de um cenário, a gente protocolou a nossa intenção, a nossa expectativa para o governo, para os técnicos do governo. E o governador, junto com a sua equipe, fez a parte dele e nos deu uma resposta efetiva, apresentou um cenário que, segundo a ótica do governo, é o que é possível para este momento. E a gente, de modo transparente, levou para os colegas. Mas com esse sentimento acumulado, vários foram os encaminhamentos no sentido de enveredar para o movimento paredista, como, por exemplo, paralisações, fechamento de unidade, até em greve já vem se falando há alguns dias. Na Assembleia anterior a gente já havia discutido isso, pedido um pouco mais de paciência aos colegas, e não foi diferente hoje, porém, realmente o tom e o sentimento, as emoções da categoria falaram mais alto do que a própria razão. E a diretoria segue as diretrizes apresentadas por essa categoria. Então, dentre os diversos encaminhamentos que foram feitos de sugestões encaminhados para movimento paredista, estava, por exemplo, hoje, uma paralisação das unidades plantonistas. Foi um dos encaminhamentos apresentado por boa parte dos colegas que estavam na Assembleia. E dentre tanto que foi discutido, a gente decidiu sair em carreata, né? A categoria deliberou sair em carreata do local onde ocorria a nossa Assembleia e nos deslocamos até a nossa Delegacia de Turismo, ao lado ali da Vila do Forró, onde tem acontecido os festejos, né, do nosso estado, um festejo bonito, né, como o governador tem dito, importante para o estado de Sergipe, tem gerado emprego, renda, turismo, que além fronteiras tanto tem sido tratado com base inclusive nos números positivos da segurança pública, da Polícia Civil, que no cenário nacional é destaque, né? A revista Veja publicou, o próprio Ministério da Justiça, que é o órgão oficial, atestou com números de que a Polícia Civil sergipana é a melhor Polícia Civil do Brasil em números positivos, em elucidação de crimes violentos, entre tantas outras demandas que geram estatísticas positivas, que não só atrai o turismo, mas também atrai grandes investimentos para o estado de Sergipe, gerando emprego e renda, inclusive com eventos festivos. Então a gente saiu em carreata, foram mais de 400 policiais civis, mais de 300 carros, pisca-alerta ligado, de forma ordeira, sinalizando para a população, os turistas nos hotéis com mensagens de apoio para os policiais civis, a população sergipana entendendo, né, a gente meia pista, não houve travamento de trânsito, não houve nada que fosse de maneira desordeira, muito embora nesse trajeto o objetivo, quando saímos da Assembleia, era fazer realmente o fechamento da unidade. Era isso que estava encaminhado, e não apenas da unidade da Delegacia de Turismo, mas também das outras unidades plantonistas em Aracaju e possivelmente também no interior do estado. Mas nesse trajeto e durante a presença na Delegacia de Turismo, a gente continuou a dialogar com os colegas e passamos não apenas na Assembleia, mas durante o período que estivemos à frente da Delegacia de Turismo, a fala da diretoria é de que o nosso sentimento, e a gente tem que ser sincero, tem que ser transparente e verdadeiro, é que a gente continua confiante, Jailton. A conversa com o governador essa semana direta serviu, como eu disse, olhando no olho do governador, para que a gente percebesse que ele está, sim, convicto de honrar com todos os compromissos assumidos com os policiais civis sergipanos. E quando eu digo policiais civis, inclui inclusive os colegas delegados de polícia, porque a Polícia Civil é formada por agentes, delegados e escrivães. Tenho dito que uma fala que o governador fala muito, que antes de ser generoso, ele precisa ser justo. Então, como nós temos 3 cargos específicos, ele não pode ser generoso com um e deixando o outro para trás de maneira injusta. Então, é uma das pautas dos agentes escrivães, por exemplo, é a diminuição de um acúmulo, de uma diferença, de um fosso, como se diz, onde o delegado de polícia, na mesma classe,
do agente escrivão, por exemplo, na classe especial, tem um salário com uma margem muito grande, um subsídio com uma margem muito superior. Então a gente precisa hoje, para equiparar ao cenário nacional, ao parâmetro de outras polícias civis, da própria Polícia Judiciária Federal, nossa conhecida Polícia Federal, chegar a um patamar do que estamos hoje, de pelo menos 20% do respectivo subsídio. Então, tudo isso tem sido apresentado para o governador, através dos seus técnicos, mas chega um momento em que as interlocuções têm as suas limitações e, por isso, essa semana a gente pediu essa conversa direta com o governador, ele nos atendeu, e foi justamente a importância, é isso que a gente precisa deixar bem claro, a importância dessa conversa que tivemos com o governador, onde o sentimento nosso é de plena confiança e convicção de que o governador está empreendendo os esforços necessários em busca dessa valorização dos policiais civis. Foi esse argumento, Jailton, que a diretoria, mesmo depois que os colegas tinham deliberado o fechamento dessas unidades, voltamos a conversar em frente à DETUR e conseguimos convencer os colegas de que uma data como hoje, por exemplo, além da boa vontade do governador, né, o canal está aberto, o governador nos recebeu, conversou, explicou, não foi uma reunião protocolar, foi uma reunião de verdade. Foi um importante gesto mútuo, né? Um gesto muito bacana do governador com os policiais civis. Uma reunião de cerca de 2 horas, onde a gente tratou vários pontos do nosso trabalho, da nossa rotina. Então, esse gesto do governador foi o argumento utilizado pela diretoria para que eles nos dessem, não apenas à diretoria, mas também ao governador do estado de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, a credibilidade, no sentido de uma oportunidade da gente continuar esse diálogo que está aberto. Esse foi o principal argumento utilizado pela diretoria para que a categoria, digamos assim, recuasse dessa intenção de manter essa paralisação. E aí, uma data festiva como hoje, não apenas festiva, a data de São Pedro, né? O santo, por exemplo, sou católico, casei na igreja de São Pedro de São Paulo, até mandar um beijo para minha esposa, meus filhos estão acompanhando. Então, uma data além de festiva, muito importante para a nossa capital, com festejos na orla, no centro da cidade, mas também uma data religiosa para os católicos. E o Simpol tem feito um trabalho de aproximação com a sociedade, para que as pessoas conheçam o verdadeiro trabalho do policial civil, o agente e o escrivão, como é difícil fazer um trabalho na área de investigação. E eu sempre repito um exemplo bem simples, que é para as pessoas entenderem. Em casa, com meus filhos, com a família, a gente vai montar um quebra-cabeça, a gente pega a caixinha, a gente bota a mesa, as pecinhas estão ali, a gente monta. E investigar é montar um quebra-cabeças. Porém, primeiro a gente precisa ir buscar as peças e muitas vezes a gente não tem todas as peças à nossa disposição para poder elucidar um crime. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa técnica, intelectual, que demanda tempo, que demanda maturidade do profissional que está fazendo aquela investigação, sensibilidade para atender a população vítima de qualquer crime, seja um furto de um aparelho celular, que a pessoa hoje parcela para 24 vezes um aparelho celular de última geração, aí um aparelho para trabalhar muitas vezes, e aí nem pagou o celular, a primeira prestação às vezes é vítima de furto ou de roubo, os taxistas, os motoristas de aplicativo, o motoboy, os crimes mais recorrentes, mas também os crimes mais complexos. Sergipe erradicou roubo a banco, assalto a carro forte. Tivemos uma fala muito emocionada, né, de um colega hoje, falando experiências que já viveu em troca de tiro, né, combatendo o crime organizado, por exemplo. Então, é essa realidade que muitas vezes a sociedade não conhece e que, para que uma festa como essa, que vai ocorrer na noite de hoje, na orla ou no centro da cidade, ocorra, várias pessoas, vários profissionais estão trabalhando para a segurança da população. Então imagine, se a gente para essas unidades, o transtorno que seria para a sociedade, né? Então, o momento é de festa, é um dia de festa, é um dia religioso, mas é um dia também de reflexão para todos nós. Porque por um fio, mesmo literalmente falando, a gente poderia ter um movimento sem precedentes. Então, é por isso que eu preciso ser claro. Eu tenho certeza que a assessoria do governador está acompanhando esse programa de grande audiência e a diretoria não quer movimento paredista,
a diretoria não quer encaminhar por nada que seja diferente do diálogo e da construção de um cenário favorável para os policiais civis, bem como para o governo do Estado de Sergipe. Mas esse sentimento da categoria pela qual nós somos eleitos para representá-los é que dá a diretriz. Então, a categoria avançou no sentido de sinalizar e decidir, após deliberação por um movimento paredista, mas antes de uma concretização efetiva, com o argumento, governador, de que a gente confia no senhor, de que a gente acredita na sua disposição para essa construção da restauração da carreira dos policiais civis, de que se o senhor não pôde fazer nesse momento, mas a gente tem certeza que continuará ouvindo o Simpol, e de preferência, sem interlocuções que sejam desnecessárias. A gente não está dizendo aqui que não quer conversar com os assessores técnicos do governo, como, por exemplo, a secretária da Fazenda e a sua equipe técnica, a secretária da Administração e sua equipe técnica, pessoas de muita sensibilidade com o nosso sindicato. Mas, em alguns momentos, sobretudo nos momentos de decisão, a figura do governador é decisiva, e assim foi nessa semana, porque talvez, Jailton, se a gente não tivesse tido a oportunidade de sentar diretamente com o governador, talvez nesse momento a gente estivesse fazendo um movimento paredista nas ruas, porque esse foi o sentimento colocado pela categoria hoje na nossa Assembleia. Mas graças a Deus, primeiramente, para aqueles que acreditam e na credibilidade que a categoria tem depositado na gestão sindical. A gente teve um crescimento durante esses 18 meses de gestão sindical, que também são 18 meses de governo, superior a 42% em filiações, em novas filiações no Simpol. Muitos colegas que estavam desacreditados do trabalho sindical, pessoas que haviam se desfiliado, colegas que nunca haviam sido filiados. A gente tem essa margem hoje. Isso é motivo de orgulho para nós, mas só aumenta a nossa responsabilidade em gerir toda essa luta sindical, como se diz, toda essa construção desse trabalho em valorização dos trabalhadores, agentes e escrivães de polícia do Estado de Sergipe. Em maio, o governador anunciou 10% para a chamada raia miúda. No encontro com os integrantes do Simpol, o governador apresentou a proposta de 7% de reajuste, né, agora, e 5% em cima da periculosidade. A categoria não aceitou essa proposta. O que é que pede a categoria ao governador? Uma contraproposta apresentada, já que foi apresentada a proposta pelo governo do Estado. Perfeito. São duas situações distintas. A reestruturação da carreira, que é o nosso pleito inicial, é algo muito mais amplo. É uma organização ou reorganização dos cargos já existentes, das classes. Por exemplo, uma das pautas, inclusive, que não gera impacto financeiro, é uma unificação dos cargos da base da Polícia Civil, que hoje são de agente e escrivão de polícia. Na prática, bem como na legislação, nós temos as mesmas atribuições. O agente, que em regra faz o trabalho de investigação externa nas ruas, acaba muitas vezes fazendo esse trabalho na própria delegacia, cartorário, como o escrivão, que estaria, em regra, fazendo o trabalho cartorário, acaba indo para as ruas, fazer o trabalho investigativo externo. E através da nova legislação atual no Senado Nacional, a Lei Orgânica Nacional, essa nomenclatura agora é oficial investigador de polícia. Então, essa é uma das coisas que poderá, segundo a vontade do governo, estar como valorização e como modernização da Polícia Civil. Entre outras situações que a gente vem pontuando. Os 7% que foi apresentado por parte do governo, trata-se do reajuste linear, a que todo servidor público do Estado de Sergipe faz jus. É um direito do servidor, do trabalhador, e que o governador está contemplando nessa proposta esse linear. Então, toda a construção que via sendo feita e dialogada sobre restauração, ela foi, digamos assim, deixada de lado momentaneamente, tá? A gente vinha conversando, dialogando sobre essa restauração, e aí por isso a expectativa, e num determinado momento deixou-se de falar de restauração e veio esse cenário proposto de linear. Só para que vocês tenham ideia, os policiais civis sergipanos, há mais de uma década, 14 anos mais precisamente, não têm as devidas recomposições inflacionárias, desde o ex-governador, o saudoso Marcelo Deda, em que hoje a gente acumula mais de 70% de defasagem. Ou seja, o salário mínimo ano a ano sofre aquela correção e o nosso subsídio está defasado há mais de uma década e acumula
acumula mais de 70%. É por isso que o governador tem dito, disse aqui inclusive na Rio FM, que é difícil recompor uma década em um ano. E a gente entende, a gente respeita essa fala do governador, mas a gente não apenas pede, a gente tem demonstrado caminhos que trazem segurança jurídica para essa reestruturação da carreira, que muitas das pautas, existe uma fragilidade jurídica nessas pautas criadas, mas também os caminhos financeiros, né? Por exemplo, a gente colocou, hoje existe a chamada IFV, que são plantões extraordinários, que na verdade, além da rotina ordinária nas delegacias, fazendo o trabalho o dia inteiro de investigação, muitas vezes os colegas saem direto do trabalho diurno e vão para o plantão noturno nas delegacias. As plantonistas na capital, no interior, bem como o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, DAGV, a DETUR na Orla agora, funcionam com essa modalidade. Isso é cansativo para o policial civil, que tem uma jornada muito extensa, e ao mesmo tempo, nem todos têm acesso à chamada IFV hora extra. Então, há uma disparidade de remunerações internas que precisam ser corrigidas com essa reestruturação. Então, é por isso que houve, digamos, e não é uma rejeição, né? A gente, tecnicamente, na verdade, o que a gente disse para o governador é de que este cenário proposto pelo governo não nos contempla. Essa é a resposta do Simpol para o governador, conforme a decisão dos colegas policiais civis. O cenário proposto pelo governo de 7% não nos contempla. Quanto à outra fatia, na verdade, da periculosidade, o adicional de periculosidade que foi tratado, né, ainda enquanto ele candidato, e foi um compromisso que ele cumpriu no sentido de criar ou recriar, retomar o adicional de periculosidade, porém também foi uma situação que naquele momento inicial havia uma previsão e um comprometimento de alcançar o percentual de 30%. Não foi possível, conforme estava ajustado, iniciar com esse percentual de 30%. Então o governo fracionou. Em 2023 houve uma primeira parcela no mês de outubro, que é compatível a menos de 3,5% quando você faz o cálculo real, porque a fórmula que criou, ela é de 5% em cima de 70% do respectivo subsídio de cada policial civil, seja aquele que está no início da carreira, ou seja, que está no final. Então, essa conta, esse cálculo matemático de 5%, na verdade, não é 5%, ele é de menos de 3,5%, que a primeira parcela foi em 2023, a segunda parcela está prevista, segundo o próprio governador, no mesmo patamar agora para 2024, né? Mas ainda assim fica muito distante dos 30% que foi ajustado inicialmente, e o governador tem dito reiteradamente, para ser justo, que até o final da gestão irá alcançar esses 30%. Então, além disso, o parâmetro para esse cálculo foi o subsídio ainda da gestão do ex-governador Belivaldo Chagas. Então, assim, de fato, são números apresentados, como eu disse, há um esforço por parte do governo que a gente reconhece, mas são números que não nos contemplam diante de tanto acúmulo. A gente acha muito tímido, muito raso. Então, foi essa a resposta dos policiais civis em assembleia, que esses números não nos contemplam, e a gente quer continuar com a oportunidade de demonstrar as possibilidades de construção do avanço para o governador Fábio Mitidieri. São 17h52, Milton Andrade, ele que preside a Desenvolve Sergipe, já está aqui com a gente. Daqui a pouco vamos falar sobre a concessão de parte dos serviços de água e esgotamento sanitário aqui para Sergipe. Tem polêmica relacionada a pelo menos 3 municípios. E Milton Andrade já está aqui com a gente. Já entrevista no oferecimento especial Farmácias Edison. Não perca tempo procurando os seus medicamentos. Nas Farmácias Edison você encontra tudo. E parcelamos suas compras em até 6 vezes. Super entrega das Farmácias Edison, 3217-9524, WhatsApp 99998-9524. Farmácias Edison é de Sergipe. E as Farmácias Edison chegando agora em Socorro, Avenida Coletora, vizinho à Banca do Bené. Você, morador do Marcos Freire, São Brás. Vai chegar as Farmácias Edison muito em breve, aí na Coletora.
Brauna Atacado, acabou seu estoque? Calma, vem para o Brauna Atacado. Tudo para o seu estabelecimento ou para sua casa. Estamos localizados na Rua Bahia 275, aqui em Aracaju, em Lagarto, ao lado do Fórum, e em Ribeira do Pombal, Bahia, ao lado da Feira Livre. Siga o Instagram, @brauna.aju, @brauna.lagarto e @brauna.pombal. Restaurante O Miguel, aproveita as iguarias pelo telefone 3243-1444, único 5 estrelas de Sergipe. Camel Empreendimentos e Construções, qualidade concretizada. Coloque o ouvinte para Jean Rezende, presidente do Simpol. Boa noite, Diego Santana, boa noite a todos os ouvintes e boa noite ao nobre colega aí da Polícia Civil. Veja só, concordo com ele em questão de lutar pelas suas melhorias, porque é um direito a gente ter melhoria para poder também trabalhar bem, mas ele tem que ver também que tem alguns policiais que tem regalia até demais. Vão com viaturas para casa, ficam com as viaturas em casa direto, gastando gasolina do nosso bolso. Tem um mesmo que é do Depama, que é 24 horas a viatura com ele faz mudança, ele faz compras. Aí a gente para e olha, é esse o dinheiro público que a gente investe? É para isso? Delegacias que ficam fechadas, que não tem viatura, porque a viatura, principalmente de interior, estão em Aracaju, estão dentro de estacionamento de condomínio. Aí eu quero saber o que está sendo feito para resolver isso, porque viatura é feita para estar na rua, para estar fazendo combate a crime, e não para estar em estacionamento de condomínio. Boa noite, quem fala aqui é Júlio César. Obrigado, Júlio. Pois não, Jean. Júlio César, obrigado pela participação. É justamente isso que o Simpol tem buscado, dialogar com a sociedade, para que eles possam... Tá saindo a voz? Tá, sim. Para que eles possam conhecer melhor o trabalho do policial civil. Obviamente, os fatos que o Júlio César acabou de relatar, ele como cidadão tem total direito, na verdade o dever de fiscalizar todo e qualquer serviço público, Júlio César, inclusive da Polícia Civil. Muitas mazelas ou coisas que você possa identificar no trabalho da Polícia Civil que não agrade a população, você tem os meios fiscalizadores para formalizar, né, uma reclamação, uma denúncia, mas eu preciso ser justo. E é isso que a gente precisa externar aqui e foi externado para o governador. Muita coisa que pode ser melhorada na Polícia Civil, no trabalho que os agentes e escrivães fazem, que é um trabalho de excelência, e ainda pode ser melhor, a gente pode contribuir muito mais, com todo respeito à gestão, muitas vezes é uma questão de gestão. Seja na seara da Polícia Civil, seja na Secretaria de Segurança Pública, ou seja do próprio governo. Não estou falando aqui de má fé de nenhum deles. O Estado é muito grande, a polícia é grande, mas a gestão pode sim melhorar cada vez mais esses questionamentos que a população está trazendo. Em relação à questão de viatura, eu não vou dizer que é uma regra, mas existe no trabalho policial a chamada prontidão. Polícia nunca está de folga, Jailton. Quem mora próximo à minha casa, por exemplo, eu cansei de receber vizinho na porta de casa com problema. Me assaltaram aqui, me roubaram ali. Ou muitas vezes o colega vai para casa com uma viatura, seja descaracterizada ou seja ostensiva, e muita gente não vê. O colega sai na madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã, para ir para uma operação, Jailton. Porque 4, 5 horas da manhã com o dia raiando, é que o policial civil está trabalhando e boa parte da população está dormindo. A gente não tem dia e não tem hora para trabalhar. E a viatura é um dos instrumentos de trabalho. Seja ela descaracterizada ou ostensiva, muitas vezes você tem que se deslocar para o interior do estado. A gente tem a vantagem geográfica de Sergipe ser um estado pequeno, mas a gente precisa ir fazer uma operação no interior do estado, a gente não vai se deslocar no carro particular, vai no carro fornecido pelo estado, que sim, é com recurso da população, né? Mas é tudo com a ordem de serviço, com a autorização judicial, quando a gente vai cumprir um mandado. Então, muitas vezes, o vizinho vê uma viatura ostensiva, o colega está com a viatura porque na madrugada vai sair. Eu não estou dizendo, não sei se é o caso que ele está observando, por isso que ele tem os meios para poder buscar. Mas existe a chamada prontidão, existem as operações. Na madrugada de hoje, nós tivemos uma operação 4 horas da manhã,
Vocês acabaram de noticiar notícias de trabalho de operações da Polícia Civil. Então, o trabalho da Polícia Civil ele não para. Nos 75 municípios sergipanos, a gente tem participado de investigações que, fora do estado de Sergipe, recentemente equipes no Ceará, em outros estados a imprensa tem noticiado, porque simplesmente os policiais civis sergipanos, agentes e escrivães, não param. A gente está sempre buscando trabalho. Mas obrigado ao Júlio César pela participação. Permita, estou com horário escasso, em 1 minuto, você responder, por gentileza, se houver condição, o Fábio Diniz, que ele diz, pergunte a Jean se o governador atendeu, ou melhor, pergunte a Jean se o governador entendeu o cenário que o Cipó apresentou, os números, e se percebeu qual a perspectiva sobre a ótica dos policiais. Fábio Diniz, um abraço, nosso diretor de comunicação. Fábio Diniz, sim, com certeza, Fábio. Jailton e ouvintes, eu tenho certeza que a principal mensagem que o governador entendeu nesta oportunidade recente, e eu vou ser breve, tivemos 2 encontros, 2 de agosto do ano passado, uma reunião do Simpol diretamente com o governador, e agora na última quarta-feira. E esta reunião, como eu disse, foi muito positiva, e o principal ponto que eu tenho certeza que o governador Fábio Mitidieri entendeu é de que a única representação legítima para tratar interesses dos agentes e escrivães de polícia do estado de Sergipe é o Simpol. Nós tivemos e poderemos ter interlocutores que têm o poder de decisão, mas é sempre essa representatividade sindical tem que ser respeitada, e eu tenho certeza que o governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, vai continuar tendo esse respeito conosco. Coloque Alberto, policial civil, aí rapidinho, pesadão. Olha aí, gente, o que é que eu faço? O colega João Vitor ligou para mim nesse instante, dizendo que tem um ouvinte que ligou, né, falando sobre o que faça aí. Isso aí são móveis usados da 4ª delegacia transportando para logística e vice-versa, né? E quando eu faço isso eu tiro foto e tudo, liga aí, tu. Ok, meu amigo Alberto, policial civil, utilizando o veículo para fazer o transporte material da delegacia, registra-se aqui no programa. Obrigado, Alberto, pelo esclarecimento. Está respondido ao ouvinte. Vê que o colega estava trabalhando nas situações, como a gente explicou, que a pessoa tem que averiguar de fato o que é que está acontecendo, o porquê que aquela viatura está ali naquela situação. Para fechar a entrevista, qual será o próximo passo? O próximo passo é continuar mostrando para a população sergipana que a Polícia Civil de Sergipe, o trabalho dos agentes e escrivães de polícia, é um trabalho de excelência. Temos apresentado os melhores índices do Brasil, e por isso a campanha não faz sentido que estejamos em 23º colocado no ranking salarial nacional. Ok, agradeço ao querido amigo Jean, o Murilo, que é diretor também do sindicato. Vamos esperar, o encontro com o governador aconteceu, né, na terça-feira, e o sindicato espera um novo reencontro, seria isso? Acredito, estamos abertos a um chamamento a qualquer momento do governador. Já na segunda-feira a gente vai protocolar formalmente, né, essa informação da Assembleia, que não nos contempla essa proposta. A gente tem que ser justo e transparente com o governador, e vamos pleitear novos encontros e a continuidade da construção de um cenário favorável tanto para os policiais civis quanto para o governo do estado. Parabéns à categoria, foi um gesto importante, e haja visto nós temos hoje o São Pedro e o fechamento das plantonistas, no caso a Turismo e a Zona Norte, seria terrível para a população. Parabéns à categoria. A gente agradece aos colegas e, como eu disse, foi fundamental o gesto do governador receber o Simpol essa semana para que a gente pudesse convencer os colegas a recuar dessa decisão. Um abraço, amigos. São